comissão especial da Assembleia que discute a dívida de Minas ouve especialistas no assunto. Essa semana participa a coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida, Maria Lúcia Fatorelli. A Auditoria Cidadã é uma entidade criada em 2000, originalmente para tratar da dívida externa brasileira. Bem-vinda, Maria Lúcia. Muito obrigada. Maria Lúcia, a dívida de Minas total é estimada em 68 bilhões de reais, considerando o ano de 2011, né, com os juros, e ela é considerada a longo prazo impagável. Sim. Né? Cerca de 55 bilhões é uma dívida com a União, o restante com a CEMIG. Essa situação se repete nos demais estados? Você tem acompanhado isso? Sim, a gente vem acompanhando este processo desde 2009, quando iniciou a CPI da dívida pública na Câmara dos Deputados, e um dos enfoques da nossa investigação na CPI da dívida, que eu tive a oportunidade de assessorar tecnicamente, foi exatamente essa renegociação da dívida dos estados. Então, nós investigamos esse processo, que começa lá a partir de 97, com a Lei 9496, e incide principalmente sobre a parcela da dívida dos estados proveniente de emissão de títulos. Antes dessa renegociação, cada estado e diversos municípios tinham a possibilidade de emitir os seus próprios títulos da dívida pública. Usavam, inclusive, os bancos públicos para fazer isso. E qual é a origem, né, desse processo? Isso é muito importante verificarmos. Por quê? Essa dívida, que foi renegociada com a União, ela estava ali a cargo de cada estado. Cada estado tinha a possibilidade, a qualquer momento, de rever este processo. Por quê? Quando eles lançavam títulos no mercado, muitas vezes esses títulos eram comprados por valores muito aquém do valor de face. Isso abria a possibilidade de uma renegociação seguinte. Quando a União federalizou essa dívida, ela federalizou a 100% do valor de face. Então, criou um ônus ainda maior para os estados. E mais, de acordo com a nossa verificação, no caso de Minas Gerais, por exemplo, cerca de 1/3 da dívida que foi refinanciada era a dívida de saneamento dos bancos. Era a dívida do PROES. Então, uma dívida na época, em 98, de cerca de 14 bilhões de reais, quase 5 era dívida de bancos. Agora, Maria Lúcia, se debruçar, né, entender a raiz da dívida, pode, na hora da negociação, trazer, enfim, ganhos para o Estado? O Estado pode rever a partir da raiz do problema? É possível isso? Evidentemente. Podemos pensar assim? Evidentemente, principalmente porque nós já detectamos ilegalidades nessa renegociação. Por exemplo, a principal, a ilegalidade flagrante, é o custo dessa renegociação. Aquela dívida que estava lá abaixo de 15 bilhões lá em 98, no caso de Minas Gerais, ela foi atualizada automaticamente, mensalmente, pelo IGPDI. O que é o IGPDI? Um índice calculado por uma instituição privada, que é a Fundação Getúlio Vargas, que nem sempre se baseia na inflação efetivamente ocorrida. E mais, o Plano Real, em 95, não aboliu a atualização monetária? Quando você fala em ilegalidade, sim, é ilegal porque se isso foi acordado entre as partes e assinado um documento, um contrato prevendo que naquela época o IGPDI seria a melhor solução.
Por quê? Pelo menos essa era a alegação, não? Essa era uma alegação que, na verdade, não tinha fundamento, porque todo mundo sabia que o dólar, desde o Plano Real, vinha sendo represado. Nós chegamos a ter R$1 valendo mais do que $1, nós chegamos a ter R$1 acima do dólar. Nós chegamos a ter o dólar valendo 0,85 do real, em determinado momento, a partir do Plano Real, para, inclusive, garantir o ingresso de muita moeda estrangeira e baratear as importações para segurar a competição aqui dentro. Mas, quando nós falamos de ilegalidades, as ilegalidades existentes entre partes, ainda que essas partes sejam setores públicos, elas não podem desobedecer a uma lei maior. No caso do Brasil, por exemplo, nós temos inclusive súmula do Supremo Tribunal Federal que considera ilegal o anatocismo. O que é anatocismo? É juros sobre juros. É você pegar uma parte dos juros e transferir aquela parte dos juros para o capital, para o principal, e sobre este juros vão incidindo novos juros. Porque isso aí é considerado uma ilegalidade, porque essa parte dos juros ela tem que ser tratada à parte. O que foi feito nesse contrato? Primeiro, eles subdividiram os juros, porque os juros são o rendimento daquele montante de dívida. Eles dividiram esse rendimento em duas partes. Chamaram uma parte dos juros de atualização monetária e uma parte dos juros chamaram de juros reais, que chegou a 7,5% ao ano. Só para dar um exemplo bem simples, para todo mundo entender essa ilegalidade flagrante, no ano passado, em 2010, esse cálculo do IGPDI mais esse 7,5% por cima representou um ônus para o Estado de Minas Gerais perante a União de cerca de 20% ao ano. Ao mesmo tempo, a mesma União emprestou para os Estados Unidos, porque está comprando o título da dívida americana, com as nossas reservas, a 0%. Como é que pode a federação, a União, cobrar de um ente federado 20% e aceitar financiar o país mais rico do mundo a 0%? Agora, Maria Lúcia, então, assim, dito assim, é um descalabro. É um descalabro. Algo está muito errado. E são vários argumentos jurídicos que amparam uma revisão. Mas o fato é o seguinte, tem que ter uma decisão política. Para que isso ocorra, para que essa renegociação ocorra? Olha, desde sempre, o endividamento, antes externo, hoje interno, entre aspas, porque a dívida interna brasileira ela é externa, ela está em mãos de estrangeiros. O endividamento público, desde sempre, foi o nó que amarra o nosso país. O Brasil não é qualquer país. O Brasil, apesar de 500 anos de espoliação, é a 7ª economia mundial. Dizem que quando for levantado o PIB de 2011, talvez sejamos a 6ª economia mundial. Como é que explica o fato de sermos o 84º, segundo a ONU, no atendimento aos direitos humanos? Por que temos milhões de pobres, miseráveis, famintos, favelados, pessoas excluídas de acesso à educação, à saúde, ausência de transporte público, ausência de políticas? O que explica isso? É esse mecanismo da dívida. Nós estamos chamando esse mecanismo de um sistema da dívida, que garante um absoluto privilégio para o setor financeiro privado. E, à medida agora, essa crise permitiu escancarar este processo que nós estamos vendo, que isso não está só no Brasil, isso está inclusive no primeiro mundo. Você vê as pessoas agora lá na porta dos grandes bancos, esse movimento Ocupem Wall Street, ele está em várias cidades americanas, ele está na Europa. Os padrões são semelhantes? Os padrões de endividamento dos estados? Existe. O tipo de contrato, por exemplo, que se faz, aplicando esse tipo de índice que beneficia quem tem o capital, não é? Com juros tão altos. Tem semelhança? Porque nós temos tudo globalizado hoje, esse tipo de prática
A prática de fundo é o privilégio ao setor financeiro. É claro que cada país tem a sua circunstância, a sua peculiaridade. Agora, a prática de fundo é o privilégio ao setor financeiro privado. Que tipo de privilégio? Um aparato legal. Aqui no Brasil, esse aparato legal começa na Constituição, com uma exceção no artigo 166 da Constituição, que qualquer despesa pública, por mais urgente e necessária, por exemplo, construir um hospital numa região onde não existe. Esse hospital, esse projeto, só vai passar na Câmara dos Deputados e no Senado, por exemplo, se antes indicarem de onde virão os recursos para construir esse hospital. E isso existe para qualquer tipo de alteração do orçamento, para qualquer tipo de projeto. Tem que indicar de onde vem o recurso, sim, exceto para a dívida. Se não tiver recurso para pagar a dívida, cortem gastos públicos, enxuguem a máquina e paguem. Se ainda assim não tiver recurso, já está autorizado a emitir mais dívida para pagar a dívida. Então, mais títulos? Esse privilégio da dívida, inclusive tem uma denúncia de assessores do Congresso de que esse inciso, esse dispositivo, sequer chegou a ser votado. O privilégio continua. Mas o que explica isso? Existe um conluio, enfim, em relação a expoliar o Estado, o patrimônio, o bem público? É uma organização mesmo, mundial. Nós vimos há pouco tempo a maior potência mundial, os Estados Unidos, assumindo dívida do setor financeiro para salvar bancos. Deixaram o Lehman Brothers quebrar. Mas os demais foram salvos com recursos públicos. E olha lá, na maior potência mundial, os desempregados, a carência de sistema de saúde e várias outras coisas. Maria Lúcia, qual que é a saída para isso? Nós estamos, até a própria Constituição ampara, né, práticas e instrumentos para que esse tipo de endividamento do Estado ocorra e essa dependência com o mercado financeiro que você está apontando. O que tem que ser feito? Não é? Olha, o que tem... negociar índice resolve? Claro que não. Até porque negociar o índice agora seria totalmente ineficiente e desinteressante para o Estado. Porque naquela época o IGPDI era entendido como bom, agora é terrível. Não, nem naquela época era entendido como bom. Havia uma discordância de posições. Havia um grupo que dizia é uma loucura fazer com base no IGPDI, porque o IGPDI computa a variação cambial. E nós sabíamos, todo mundo sabia que o dólar vinha sendo represado e que a qualquer momento aquela variação cambial estouraria, como estourou em 99, no ano seguinte. Pois é, mas é a solução, por exemplo, dizer, não, vamos colocar o IPCA, reduzir para 2% os juros, como é uma solução que vem sendo apontada. Isso é solução, considerando essas questões que você está apontando? Não, a Auditoria Cidadã é totalmente contra substituir o índice agora. Para substituir o índice, teria que substituir desde 98 e rever todo o período. O que nós discordamos é, inclusive, de que exista esse índice de correção, porque nós temos aí um índice de correção e mais um juro real em cima, e de ente para ente da federação. Se a atualização monetária foi abolida no país, por que é que nós vamos manter mais esse privilégio para a dívida de garantir um índice de correção para a dívida? Olha aí os funcionários públicos fazendo greve para ter um mínimo de manutenção, de atualização monetária do seu salário. E não tem. Como é que a dívida já tem uma atualização mensal automática? Na verdade, nós temos que popularizar essa discussão. Por isso que o nosso movimento Auditoria Cidadã da Dívida abre essa discussão para a sociedade. Mas é difícil, hein?
Esse é um assunto que é difícil de popularizar. No fundo... Tem alguma coisa que está sendo pensada para popularizar? Não? Sim, desde o início, desde 2000, nós vimos produzindo cartilhas, panfletos, para quebrar esse mito. Porque a coisa não é complicada. Ela é feita parecer complicada para desanimar as pessoas e afastar, porque a única solução virá do engajamento popular, da exigência dos nossos parlamentares. Nossos parlamentares, à exceção de alguns que já estão, inclusive, engajadíssimos na Comissão Especial de Minas, eles estão estudando esse tema, eles estão se debruçando sobre isso, para rever todo este processo, porque, olha, muita coisa tem que ser revista, muita coisa tem que ser reconstruída. Por exemplo, esse privilégio que está lá na Constituição, dizem que ele não foi votado. Se ele não foi votado mesmo, ele não pode estar lá. Nós temos que começar arrancando aquele privilégio de lá, porque se ele não foi votado, ele não está na nossa Constituição. Então, nós temos que rever tudo isso, envolver a sociedade e reiniciar um processo, porque nós não podemos continuar pagando dívidas ilegais, porque nós estamos pagando dívidas ilegais à custa de muito sacrifício social. O desinteresse pela transparência, em algum momento, por ter, eventualmente, se debruçar sobre a dívida, buscar a raiz do problema, pode contrariar interesses, isso pode vir a ser um problema para... Sim, isso criar tem, uma barreira aí, né, para essa renegociação? Isso tem sido um problema, tá? Agora, isso decorre de uma total ausência de compreensão do tamanho do problema. Nós temos que entender o que está acontecendo no mundo hoje. Que essa crise que está acontecendo lá fora, que está abalando a economia do primeiro mundo todo, Estados Unidos e Europa, o discurso do FMI e do Banco Mundial já é que essa crise vai ser automaticamente transferida para os países em desenvolvimento, ou seja, para nós. Nós já temos uma crise da dívida instalada no país. Olha que a dívida de Minas é considerada impagável. Isso está sendo feito de forma artificial? Não. Eu estou dizendo o seguinte, nós já temos uma crise da dívida instalada. E que pouca gente sabe disso, porque não há transparência. Mas hoje, a dívida do Estado de Minas Gerais já é considerada impagável. A dívida da União tomou, em 2010... A dívida interna, né? A dívida que a gente chama de dívida pública interna. Que, na verdade, não é interna, porque o conceito de dívida interna... Os credores são os bancos que são internacionais. Internacionais. Sim. Então, esse interna já também não serve. Sim. Nós temos que falar de dívida pública geral. A dívida da União já tomou, em 2010, 45% dos recursos do orçamento da União. Quase a metade. Então, nós já temos uma crise da dívida instalada no país. Imagina se essa crise lá de fora vier transferida para cá com essa violência que está lá fora. Com o nosso país do jeito que está já injusto, nós temos que colocar esse debate acima de partidos, acima de qualquer interesse de grupos. Agora, para colocar os interesses nacionais acima, para termos alguma chance de superarmos essa transferência de tudo isso. Agora, do ponto de vista prático, toda e qualquer discussão vai ser, inevitavelmente, vai passar pelo Congresso Nacional, não é? Que defende, né? Que nós temos lá os nossos representantes que defendem grupos. Né? Inclusive, muitos defendem esse grupo que não tem interesse nessa renegociação. E aí? Por isso é que eu disse antes que a saída é a cidadania. Porque, olha, está tudo interligado. Se nós tivermos uma cidadania consciente, cobrando dos parlamentares uma atitude nacionalista no bom sentido, uma atitude que defenda os interesses da sociedade brasileira e não o interesse do setor financeiro privado. Nessa revisão de todo esse processo, que faça uma auditoria aberta,
com participação cidadã, garanta a transparência. E nós conseguimos, por exemplo, na reforma política, está previsto lá, desvotar. Nós temos que evoluir, nós temos que ter uma participação cidadã forte, consciente, que vote e que possa desvotar. Para que quem esteja lá nos representando, de fato, represente os interesses da maioria e não do 1%. Maria Lúcia, obrigada por ter vindo ao Mundo Eu que Político agradeço. enriquecer aí essa discussão, que vai ser importantíssima, sobre a dívida de Minas. Eu que agradeço e fico muito contente com essa iniciativa da Assembleia Legislativa, com a comissão especial, que vai ser um exemplo para todos os estados. Eu conversei com Maria Lúcia Fatorelli, ela é coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida, uma entidade que existe há pouco mais de 10 anos e que vem, desde a discussão da dívida externa brasileira, tratando dessa questão da dívida, nesse momento que a Assembleia Legislativa põe em funcionamento a comissão especial que está debatendo a questão da dívida, que já chega hoje, no final desse ano, a 68 bilhões de reais, e o Estado precisa encontrar, e os estados brasileiros precisam encontrar uma saída para esse endividamento. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar aí de casa e até o próximo programa.